Portanto, vamos dar início então a mais uma rúbrica com as dicas de saúde e bem-estar e de como viver em equilíbrio. Portanto, desta vez temos cá em estúdio o Miguel Santos, presidente da União Doentes Fibromialgicos de Viseu, e a Margarida Antunes, a vice-presidente. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre a fibromialgia, uma doença cercada de mitos, que é necessário, é urgente nós descascarmos um bocadinho o que é que se passa por trás dessa doença que socialmente ainda é muito pouco conhecida, compreendida, não é? Portanto, vamos falar então com este casal que está aqui a fazer um trabalho em Viseu, pioneiro. Antes de mais, sejam bem-vindos. Obrigada. Muito bem. Então, vamos começar, portanto, vamos, antes de tudo, perceber o que é a fibromialgia. Podem nos dizer? Sim, antes de mais, queríamos agradecer o convite e vamos tentar explicar um bocado, porque ainda é uma doença um bocado incompreendida pelas pessoas. E pronto, a fibromialgia é uma doença crónica, porque tem muitas queixas dolorosas, neuromusculares e difusas. Depois são presentes por pontos dolorosos em regiões específicas do corpo. Não, as dores variam, não se tem as dores sempre no mesmo sítio, há uma variação das dores. Tanto podem desaparecer ou diminuir ou ficar só numa parte do corpo. E as mudanças de tempo, alterações hormonais, o stress, a depressão, fazem aumentar as dores a um doente. E pronto, é uma doença que ataca mais as mulheres do que os homens. Que os homens. Uhum. E por isso para os homens ainda é um bocado mais complicado. Imagino. Mas quando falo, portanto, nessas dores generalizadas, sim, estamos a falar de dores que vão desde dos pés, a cabeça, ou isto acaba por ser por episódios? Sim, é episódios. Quando uma pessoa está mesmo em crise, aí é que apanha o corpo todo, depois temos espasmos e uma pessoa depois tem que se pôr numa posição mais confortável para conseguirmos passar essas dores. Mas isso é uma fase mais avançada, porque a fibromialgia não é igual para todas as pessoas e os níveis de dor não são iguais. Uhum. Isso só mesmo nas fases mais graves já se torna incapacitante mesmo. Pronto, Uhum. E a fibromialgia é uma doença que infelizmente não tem cura. Nós temos que aprender a viver e a lidar diariamente com a doença, ou seja, por exemplo, existem 3 fases da doença, como o Miguel estava a falar, a fase mais leve, depois em que uma pessoa praticamente não tem dores, mas consegue fazer uma vida normal. Depois existe a outra fase em que nós conseguimos trabalhar, que é, por exemplo, o meu caso, nós conseguimos trabalhar, mas também não podemos fazer grandes esforços. Por exemplo, eu antes trabalhava, era na área das limpezas, sou empregada doméstica, antes era na área das limpezas, mas eu tive que deixar o trabalho onde estava, porque eu já não conseguia fazer aquele trabalho a nível de esforço e de estar muito tempo de pé. Era um trabalho muito esforçado, onde eu já tinha tendinites, adquiri ainda mais as tendinites e acabei por agravar o meu estado, principalmente na zona da cervical, na zona das mãos. Eu tenho contraturas pelo corpo todo que praticamente não passam, é todos os dias eu ter essas dores. Pronto. Mas eu ainda consigo trabalhar. Eu tive ao mês de baixa, pronto, mas ainda vou conseguindo trabalhar, porque tenho a sorte de trabalhar numa casa particular e de conseguir alguma flexibilidade. Alguma flexibilidade. Pronto, porque eu passo praticamente o tempo ou a cuidar da casa, ou faço o almoço, ou pronto, vou assim fazendo como se estivesse na minha própria casa. Pronto, e tenho uns patrões que até compreendem, mas há coisas em que eu se calhar não consigo fazer já tão bem e com a capacidade conforme eu conseguia antes, porque eu há uns anos atrás conseguia se calhar fazer uma limpeza mais rapidamente e agora neste momento demoro mais tempo a fazer e tenho dores, mais limitação, eu consigo fazer, pronto. Depois é uma doença que também
nos causa um pouco, a mim pelo menos, eu às vezes sinto-me assim um bocado como se eu fosse diferente dos outros, pronto. Estás fora do contexto da sociedade, não é? Sim, estar fora da sociedade, porque as pessoas às vezes não compreendem. Margarida, já vamos chegar nesta parte, Sim. mas antes disso, a perspectiva do surgimento desta doença, vocês conseguem, portanto, elucidar, ou seja, isso foi algo que surgiu na infância, sim. foi desenvolvendo, como é que... Sim, era isso que... é assim, a fibromialgia pode ser uma doença que pode ter aparecido de um trauma. No meu caso, eu tenho quase a certeza que foi de um trauma. Que a maior parte das pessoas tem problemas, pronto, de um trauma ou um vírus. Também está relacionado com o sistema nervoso central, porque o nosso cérebro das pessoas que têm fibromialgia, na parte da percepção da dor, nós conseguimos sentir a dor a dobrar do que aquilo que as pessoas normais sentem. Por exemplo, nós quando temos a gripe é um vírus, certo? Temos as dores, temos febre. Imagine nós sentirmos essas dores como se estivéssemos com gripe, mas todos os dias. E que vai variando a dor conforme o nosso dia-a-dia e conforme aquilo que descansamos ou não. Seja, é muito, mas muito... Com a própria percepção da dor. Com a própria percepção da dor, exatamente. Por exemplo, uma tendinite, em mim, é muito difícil de curar, ou uma contratura, estão sempre cá. É muito mais complicado conseguir chegar a uma melhora exatamente por causa disso, ou porque o nosso nível de dor é diferente. E depois lá está... Se tiver alguma causa por trás, não é? Mas, portanto, ou seja, quando disse que associa o seu caso, que tem quase certeza que foi de um trauma, ou seja... Um trauma psicológico e também físico, porque eu quando era pequena, tive um problema de saúde e também acredito que isso pode ter sido. E traumas psicológicos, pronto, nós temos algum trauma de infância ou assim, o stress acaba por desenvolver ainda mais a parte psicológica da dor. Uma cirurgia, um acidente de viação, quanto basta para disputar a doença. Sim. Ou seja, isso pode surgir então assim num efeito gatilho, ou seja, sim, efeito gatilho. Pode estar saudável e por alguma passagem da vida que disputei isso, exato. Acaba por aparecer mais depressa a doença. E também há estudos que também já demonstram que também tem a ver com a parte genética, porque cada vez mais fazem-se esse tipo de estudos, e por isso é que a fibromialgia está na parte das doenças reumatológicas. Aliás, eu estive a ver que só foi reconhecida em 1992 como uma doença reumática. Como doença reumática, mundial, exatamente. Ou seja, até de 92 para trás eram pessoas exatamente. Que queixavam-se, mas não sabiam o que era. Primeiro deram o nome de fibrocite, porque não sabiam a certo que tipo de dores é que eram. Na década de 70 não sabia ao certo o que era, deram o nome de fibrocite. Se formos procurar por fibrocite, também dizem que é a mesma coisa que fibromialgia. Só exatamente como o Gustavo disse, a partir da década de 1992 é que a Organização Mundial de Saúde reconheceu, pronto. Depois aqui em Portugal, a partir dos anos 2000, também já se começou a ouvir falar bastante, e já tinha havido uma ideia da fibromialgia ser reconhecida como uma doença. Mas só em 2015, 2016 é que fomos à Assembleia da República. Sim. Para nós conseguirmos que essa lei existisse, em que a fibromialgia fosse reconhecida cá em Portugal como uma doença crónica que é. Sim. E então nós podemos, por exemplo, exigir a um médico que nos faça o diagnóstico em condições. Existe um protocolo do diagnóstico e dos trâmites a seguir para fazer o diagnóstico da fibromialgia. Sim. E nenhum médico se pode negar a atender-nos e não pode deixar de seguir esse protocolo. Portanto, a fibromialgia existe mesmo. Sim. Não é uma doença psicológica. Perfeito. Conforme há tempos foi. Era o que o Gustavo estava a dizer, exatamente. Apesar de as pessoas ainda não estarem bem dentro
E é uma doença, já pelos últimos estudos, já é 3,6% da população. Já, Nacional. sim, é uma já prevalência. é, sim, já é. Um índice muito grande de Sim, prevalência. e cada vez mais. Aproxime só um bocadinho mais do microfone, por favor. Obrigado, Margarida. Portanto, estamos a falar de 200 mil portugueses, ou seja, uma prevalência de 3,6. Sim. Portanto, estamos a falar de uma situação muito evidente, não é? Não estamos a falar de de um público muito pequeno, ou seja, e sem falar naquelas pessoas que não são Diagnosticadas, exatamente. É muito complicado. Não tem o caso ainda devidamente identificado. Porque a fibromialgia acaba por mascarar outras doenças e como é uma doença que está agora dentro das doenças reumatológicas, às vezes as pessoas não sabem o que têm, então têm, por exemplo, a artrite, ou pronto, e depois têm a fibromialgia, ou então fazem todos os exames, que foi também um dos meus casos, que eu quando comecei com estes sintomas em 1999, eu comecei com tendinites e sempre tive problemas de ossos, de coluna. Pronto, todos os exames que eu fazia não acusavam nada. Eu agora recentemente fiz um TAC em que já acusou alguma coisa na coluna, mas isto foi nos últimos 4, 5 anos. Mas antigamente não acusava praticamente nada a não ser as tendinites, por isso é que é complicado. Porque é uma doença que não é um exame que consiga dizer que temos fibromialgia, é uma doença, é por exclusão de partes. E, por exemplo, o que está estipulado é ter as dores difusas por mais de 3 meses. É o que está, e depois o médico vai fazendo exames e depois vai vendo até se não aparecer mais nada grave é a fibromialgia. É considerada fibromialgia. Ok. Portanto, Margarida, agora voltando então ao contexto, portanto, laboral. Nós já percebemos que é uma doença que no fundo tem aqui que deixa marcas, não é? Realmente conviver com dor diariamente é penoso, não é? Sim. E acredito que para desenvolvermos as nossas capacidades, portanto, no trabalho, isso deixa-nos extremamente limitativos, não é? Portanto, disse que teve a sorte, ou tem a sorte de ter, portanto, patrões que são flexíveis a este ponto. Sim, neste momento sim, mas eu posso dizer que nos antigos trabalhos, ou no outro trabalho que eu tive antes, eu também não quero aqui estar a julgar as pessoas porque as pessoas não compreendem, mas eu cheguei a ouvir a fibromialgia não existe e eu dores no corpo eu também tenho. Tu precisas é de esquecer que tens a doença e trabalhar já é uma boa distração e assim essas coisas, porque as pessoas não conseguem compreender o que é a dor. Eu também tenho dores todos os dias, se eu fosse a pensar nisso... Mas ela, no caso dela, os patrões são compreensíveis e é diferente. Eu já estou de baixa prolongada, trabalho numa linha de produção de automóveis e é mais complicado. Sim. E uma coisa que nós tentamos lutar é que haja horários mais flexíveis, haver mais paragens para nós podermos descansar quando estamos com mais dores. Por exemplo, numa empresa é muito complicado isso acontecer, podemos ter isso, mas era uma coisa que nos ajudava bastante. Ter períodos para podermos descansar um bocado. Perfeito. Neste momento, então, não há nada, ou seja, nada, vamos dizer assim, definido, legislado, que venha em defesa, portanto, dos doentes fibromialgicos em contexto laboral. Neste momento não há nada. Não há nada, nem mesmo nas tabelas de incapacidade também não há nada. Ok. E passando, portanto, do contexto laboral para o contexto social, presumo que também não seja muito fácil, não é? Um doente fibromialgico, portanto, ter uma vida social ativa. Não é fácil. Eu, por exemplo, agora tenho um trabalho das 9 às 5, mas depois tenho a minha vida familiar, tenho filhos pequenos. Não é fácil. E depois, por exemplo, às vezes nós, se temos que ir a sair ou ir a alguma festa ou assim, é complicado, porque nós muitas das vezes não conseguimos estar. Aquele tempo eu vejo por nós quando temos aquelas reuniões e aqueles encontros, não conseguimos estar muito tempo de pé, não conseguimos estar muito tempo sentados. Sim. Temos que tomar sempre a nossa medicação, digamos, a horas e pronto. Não podemos andar como uma pessoa normal a fazer noitadas. Eu ainda há 2 noites estive até quase às 2 da manhã a fazer umas coisas para a associação. No computador, quando dei conta, até disse ao Miguel: olha, é 1h pouco, eu vou-me deitar. E eu dormi
das 2 e pouco até às 7 horas era como se de manhã eu tivesse ido para a discoteca, porque já não basta as dores, aquela rigidez. Nós não conseguimos ter um sono relaxante. Nós, como há as 4 fases do sono, nós não conseguimos chegar às últimas fases do sono. Acordamos de manhã como nos deitamos, a bem dizer. A vida social não é fácil. E nós não conseguimos. A gente quer, mas no corpo não responde. E relativo, portanto, aos tratamentos, pronto, como é que está o ponto de situação neste sentido? Ou seja, é uma doença que no fundo ainda não tem cura, não é isso? Sim. Mas existem métodos de tratamento, e como é que está? Sim, os métodos de tratamento têm sido tem estado estipulado, tem sido a fazer hidroterapia, pilates, caminhadas, tentarmos mexer-nos, mas ao nosso ritmo. Ou seja, ficar parado? Não, disso não. Não ajuda. Isto é um consenso, não é? Isso vai-nos trazer um ciclo vicioso que depois leva à depressão e leva a outras coisas ainda piores. Mas mesmo assim não é fácil nós prepararmos as pessoas, os doentes, eu falo por mim, não é fácil nós conseguirmos aceitar que temos que fazer exercício para que o nosso corpo não... Pronto, e os músculos não acabem por ficar ainda piores. Ou seja, nós temos que praticar exercício físico para que nós consigamos, com o tempo, aguentar a dor. O exercício físico acaba por nos ajudar bastante nesse aspecto, porque acaba por fortalecer os músculos. É como se nós fôssemos... Se nós estivermos todo o dia sentados, claro que depois nos vai custar. Então, se nós estivermos 4, 5 dias numa cama, nós já temos as dores ainda vão ser piores. Por isso é que o exercício é muito importante, nem que seja, costumam dizer na consulta da dor, nem que seja caminhar, por exemplo, numa hora caminhar 5 minutos, depois passado outra hora caminhar outros 5 minutos e todos os dias ir fazendo um bocadinho. Às vezes não é muito fácil, não. Que os benefícios venham através também dos chamados analgésicos naturais. Os analgésicos naturais. Endorfinas. As endorfinas, né? exatamente. No fundo, acaba por fabricar, portanto, internamente no nosso organismo, e a redução talvez da rigidez. Sim, reduzir a rigidez e também em termos psicológicos é bastante bom mesmo. Exatamente. Só que lá está, a maior parte das pessoas tem medo, porque vai caminhar um bocadinho ou se vai às compras tem dor. Então, e vai às compras só meia hora, nem sequer pega num saco. Há muitas pessoas que nós temos na associação assim, olha, vou às compras, foi o meu marido que pegou no saco das compras, eu não fiz nada. Então, mas eu agora vou caminhar cheia de dores. Mas depois outra senhora com 50 e tal anos que disse, eu ando na hidroterapia, nunca tinha andado, mas eu desde que ando na hidroterapia já ando um bocadinho melhor. Agora parei nestas alturas do Natal. Lembras-te da colega ter falado isso, que parou na altura do Natal e voltou outra vez a ter dores, mas agora que retornou outra vez já não tem as dores na mesma, mas já está um bocadinho mais controlado, e é isso que os médicos nos dizem. Talvez seja importante nessa ótica do exercício físico procurar realmente o melhor enquadramento. Enquadramento, exatamente, tem a ver com a pessoa, e como o Gustavo, pronto, percebe da área, sabe, pronto, daquilo que nós estamos a falar. Não há pessoas iguais. Sim, mas tem a ver exatamente aquilo que fala, o enquadramento de acordo com a pessoa em si. Pessoa. Sim. Ok. Parece, portanto, existir uma relação muito próxima do doente que sofre de fibromialgia e a doença do século, né? A depressão. Né? Isto parece que está interligado pelas próprias características da doença, ou seja, reduzir a mobilidade, o fechar-se em casa, ou seja, isso tudo, a vida social, a vida laboral está comprometida. Ou seja, é um acumulado de situações que é convidativa para a depressão, não é? É uma bola de neve. É verdade, não é? Eu posso contar do meu caso, porque fiquei com depressão porque pronto, no trabalho não entendiam. Dizem, olha, lá vem um maluco, e eu começava a entrar com crise de ansiedade e tudo, e pronto, tive mesmo que meter baixa, que eu não conseguia aguentar. E depois fazemos exames
Eu passei 3 anos a fazer exames em todos os sítios imagináveis e não encontravam nada. E o cérebro começa a pensar coisas Eu percebo. Sim. depois, claro, uma pessoa fica em depressão. E depois para sair é que é muito mais complicado, não se consegue sair tão facilmente. E nós, em associação, tentamos ajudar um bocado, mas vamos falar nisso mais para a frente. E podemos fazer essa conexão agora, Miguel. Eu acho que é um momento também para vocês poderem falar um bocadinho da associação, portanto, União Doentes Fibromialgicos de Viseu. Portanto, esta é uma rúbrica de saúde, de bem-estar e de como viver em equilíbrio. E neste ponto estamos agora aqui a focar os doentes de fibromialgias, os nossos ouvintes que tenham este problema ou que tenham alguém, portanto, conhecido com esta doença. Este é o momento para ficarem a conhecer esta associação e esse trabalho de grande valor que vocês fazem. Portanto, apresentem, por favor, a vossa associação. Pronto, nós começámos como um grupo de doentes, conhecemos-nos na internet, nas redes sociais, fazíamos os nossos encontros. Depois havia uma grande associação em Portugal que, pronto, acabou, não sabemos as razões, e nós ficámos sozinhos. E sim, nós não podemos ficar sozinhos, já tínhamos um grupo tão grande de doentes, e vamos criar uma associação para podermos ter os benefícios que só como um grupo nós não íamos conseguir ter. E nós, pronto, nascemos no dia 28 de novembro, quando nós fizemos o registro, e temos uma sede, que é no internato Vítor Fontes, fazemos as nossas reuniões, estamos agora, pronto, como somos poucos, fazemos a reunião no segundo sábado de cada mês, mas já fizemos coisas importantes. Pela primeira vez em Viseu foi feito o Dia Mundial da Fibromialgia o ano passado na Radial de Santiago. Foi uma coisa assim preparada um bocadinho à pressa, mas felizmente tivemos a Câmara que nos ajudou e pessoas que já faziam parte do nosso grupo. E então nós tínhamos que legalizar, a bem dizer, para podermos fazer parte, legalizar a associação para podermos fazer parte do CLAS da Câmara e podermos ter ajudas também, não é? Nós também somos uma associação sem fins lucrativos, nós precisamos de ajuda, pronto, se quisermos fazer alguma coisa mesmo da parte monetária, pronto, se quisermos, por exemplo, fazer alguma palestra ou assim, nós tínhamos que estar mesmo registados. Se quiséssemos pedir algum apoio à Câmara, isso era mesmo obrigatório. Depois nós temos as reuniões, conforme o Miguel disse. Queremos arranjar profissionais de saúde, já temos alguns protocolos na área da saúde, queremos arranjar pessoas que voluntariamente, porque nós infelizmente não temos como pagar monetariamente às pessoas, mas se as pessoas quiserem colaborar connosco, tanto na área da saúde como noutras áreas, nós agradecemos, porque, e como estávamos a falar há bocado, e bem, é importante a parte do exercício físico nas pessoas com fibromialgia e esta parte do não ficar, mesmo uma pessoa que tem um grau de dor bastante elevado, estar em casa o dia todo fechado entre 4 paredes, nós não queremos que as pessoas continuem assim, nós queremos começar a puxar as pessoas para nós, ou nem que venham aos bocadinhos ter connosco, ou nós vamos ao encontro das pessoas. As reuniões servem exatamente para isso, para nós desabafarmos entre todos. A união faz a força. A união faz a força, exatamente, e também queremos que as pessoas comecem a pensar e não ter medo de sair de casa com dor e de assumir que são doentes. Está bem? Porque é assim, se nós temos uma perna partida, nós vamos para a rua e vamos com uma bengala, com uma canadiana e vamos. Pronto, temos aquela dor, só que ali vê-se. E se uma pessoa olhar, por exemplo, para mim, não dizem que eu estou aqui cheia de dores na coluna, que até já estou aqui a arrasto, que está sentada, não é? Por exemplo, ou está muito tempo de pé. Não dizem, porque a dor não se vê, sente-se. Sim. É um bocadinho. Então nós queremos é isso, tirar as pessoas de casa da depressão, ajudá-las, explicar-lhes que não tenham medo de dar a cara, que não tenham medo de praticar exercício. Nós damos aquelas dicas. Pronto. Hoje em dia existem as redes sociais, as pessoas podem depois também vir ter connosco através disso.
Pronto, Margarida, os contactos, que é para os as contactos, pessoas, pronto. A página, portanto, é a União Doentes Fibromialgicos de de Viseu. É isso? Sim. O nosso site. Estamos a começar agora. Começar a construir um site. Claro que é um site que não pode ser muito elaborado porque também não temos condições para isso, que é o uniãofibromialgicos.weebly.com. Muito bem, muito bem. E neste momento, para nós, portanto, para as pessoas poderem ajudar, é o facto também de poderem se associar Associar também, a nós, também, sim, associar. Se houver algum profissional de saúde que se queira juntar a nós voluntariamente, uma pessoa como o Gustavo, que pronto, não é médico, mas é uma pessoa que está ligada também à área de... Já até falamos. Sim, já falámos sobre isso, sobre criar um protocolo com vocês, Claro, porque têm a Academia Body Lab, têm o Pilates e outro tipo de exercício, depois têm as modalidades de fisioterapia, osteopatia e outras que são bastante importantes para nós. Pronto, só o facto de nós sabermos que vocês compreendem e que querem colaborar connosco, porque nós também não temos grandes possibilidades financeiras, não é? Os doentes não têm e têm medo disso, porque houve uma pessoa que até há tempos desabafou connosco e disse: eu não posso fazer isso porque isso é caro, esse tipo de exercício, e depois as pessoas têm medo, porque lá está, então eu vou estar a pagar, por exemplo, 10 euros por um exercício e depois vai-me continuar a doer. As pessoas têm medo disso. Então nós também precisamos de pessoas que nos deem essa força e que venham trabalhar connosco e ajudar-nos. Se houver alguém que nos queira ajudar de alguma forma a dar-nos dicas, como é que nós podemos melhorar, porque nós somos doentes já há muitos anos, mas somos doentes, não somos... Às vezes não somos médicos e não sabemos como é que devemos lidar com isto. Precisamos de profissionais de saúde que nos apoiem. E não é fácil. Nós já temos uma psicóloga a trabalhar connosco, que é a Daniela Queiroz, mas é somente na parte do Facebook. Temos um grupinho privado no Messenger e temos um personal trainer também que é o William Fernandes, que também vai falando connosco, mas tudo a nível das redes sociais. Pessoalmente não temos ainda ninguém ligado connosco que venha, por exemplo, falar um dia ou outro, e as pessoas precisam disso. Tipo de suporte, sim, não é? que nos apoie e nos dê esse suporte. É isso que nós precisamos mesmo, e que nos ajudem, pronto. Muito bem. Portanto, estivemos a falar com o Miguel Santos e a Margarida Antunes, presidente e vice-presidente da União Doentes Fibromialgicos de Viseu. Fica muito obrigado pela vossa partilha, Obrigada pela a vossa nós. forma aberta e espontânea de falar sobre um tema que é de real importância, que é um tema que realmente precisa ser desmascarado, não é? Portanto, é preciso que haja mais respeito, portanto, para esses 200 mil portugueses que sofrem realmente com a fibromialgia. Muito obrigado, então. Obrigada a nós. E, portanto, encerramos aqui mais uma rúbrica de saúde e bem-estar e de como viver em equilíbrio com o apoio da Academia Body Lab.